A paz do Senhor, igreja. Aproveitando que os irmãos estão de pé, eu te convido, por gentileza, a abrir a sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 6, nós leremos apenas um versículo. João 6, e o versículo é o 38. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Você pode repetir essas palavras? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém? Você pode tomar o seu assento. Muito obrigada. Em rápidas palavras, registro a minha gratidão a Deus por esse momento, por essa oportunidade. Louvo a Deus pela vida das minhas líderes, da CIB, todas elas. Mas cito aqui a missionária Rejane, a Roberta, pelo convite, pela confiança e de forma muito especial. Louvo a Deus pela vida dos meus pastores, que nos oportunizam, que nos confiam essa oportunidade. Louvo a Deus, irmãos, por esta noite. E sei que assim como o Senhor tem ministrado ao meu coração acerca dessa palavra, Ele há de falar ao seu coração também. Iniciando a reflexão, irmãos, em relação a esse versículo, eu já compartilho com os irmãos um testemunho. Há alguns dias eu venho orando ao Senhor, pedindo discernimento, pedindo a orientação dEle acerca daquilo que deveria ser ministrado. E na terça-feira, enquanto o pastor Giselson ministrava, o Espírito Santo trouxe à minha mente um título, um tema para essa palavra. Eu estava ali no Data Show, peguei um post-it e anotei o tema. E de terça para cá, de forma muito gradual, o Espírito Santo vem agregando, vem trazendo clareza, vem direcionando e ministrando ao meu coração. E, sobretudo, me confrontando em relação àquilo que Ele tem para falar aos nossos corações nessa noite. Então, de já, irmãos, eu deixo muito claro que o Espírito Santo ministrou tudo isso ao meu coração. Que hoje mesmo eu recebi notícias que me confrontam profundamente em relação ao que Ele tem para falar aos nossos corações nessa noite. Mas eu acredito que se nós estivermos abertos, sensíveis, Ele há de gerar em nós a edificação, o conforto e o consolo que nós necessitamos nessa noite. Amém? Aleluia. O tema, irmãos, que o Espírito Santo ministrou ao meu coração e que eu trago a você essa noite é o seguinte: Deus não fará como eu desejo, Ele fará como eu preciso. Eu vou repetir para você entender. Deus não fará, e nós estamos falando de futuro mesmo. Deus não fará como eu desejo, mas Ele fará como eu preciso. E em se tratando desse tema, irmãos, eu imagino que ele possa gerar dois sentimentos aqui. O primeiro sentimento seria um sentimento de que isso é algo comum, de que isso é algo óbvio. Tudo bem, Deus é soberano, então Ele faz o que Ele quer mesmo. Então, tudo bem que Ele não faça como eu desejo. Talvez você ouça essas palavras e isso soe para você de forma banal, de forma comum. Tudo bem, estou indiferente a isso, Deus pode fazer como Ele quiser. Mas, por outro lado, a depender de como você se encontre hoje, a depender de como está o seu coração, a depender das lutas que você está enfrentando, a depender daquilo que você está pedindo ao Senhor, ouvir algo assim pode soar doloroso, pode soar frustrante. Mas como Deus não fará como eu desejo? Eu tenho pedido, eu tenho orado, eu tenho clamado, eu tenho buscado e Ele não fará como eu desejo? Mas por que eu medito sobre essas duas possibilidades? Porque antes de nós adentrarmos a essa reflexão que o Senhor propôs ao meu coração, eu quero aqui deixar claro que essa mensagem não é para te dizer que Deus não fará o que você deseja. Deus não fará como você deseja. Você entende essa diferença? Não é sobre Deus não fazer o que você deseja. É sobre Deus não estar vinculado, atrelado, condicionado a fazer como você deseja. Eu quero falar de maneira, de forma. Deus não fará da forma, do jeito, da maneira que você deseja. Você entende isso? Amém? E para corroborar, para iniciar essa reflexão com você,
eu quero te convidar a fazer uma caminhada comigo pelo Evangelho segundo escreveu João, refletindo em rápidas palavras acerca de alguns momentos que pessoas vivenciaram com Jesus e que nos evidenciam esse como. Repita isso, como? Como. Esse como de Jesus, esse como de Deus. Não é o que, é como. E eu começo a caminhar com você lá na cura do filho de um oficial do rei. João registra aquele momento, nos contando que Jesus estava lá na Galileia. E enquanto ele estava na Galileia, havia um oficial do rei que também estava na região. Acontece que esse oficial do rei tinha um filho e o filho dele estava doente. Mas o filho dele estava lá em Cafarnaum. Então a palavra do Senhor nos diz que aquele oficial vai até Jesus. E ele pede para Jesus, Jesus, o meu filho está doente. Tem como o Senhor curá-lo? Tem como o Senhor ir até ele junto comigo? Imaginem, a palavra de Deus não registra dessa forma, mas imaginem comigo. Aquele oficial perguntando, tem como o Senhor ir lá em Cafarnaum junto comigo? Para a gente resolver esse problema? Eu creio no Senhor. Eu sei dos milagres que o Senhor faz. Tem como o Senhor ir lá em Cafarnaum junto comigo para a gente resolver esse problema? E a resposta de Jesus para eles, igreja, para ele, para aquele homem, é, vai. O teu filho vive. Só isso. Vai. O teu filho vive. Jesus não se move dali. Jesus não vai a Cafarnaum. Jesus não dá um olhinho para ele levar. Jesus não coloca a mão na cabeça dele. O como de Jesus naquela circunstância foi, vai. O teu filho vive. E a palavra do Senhor, para nossa surpresa, nos diz que aquele oficial creu. Ele acreditou. Amém. Ele disse que o meu filho vive, então voltarei para casa. E a palavra do Senhor diz que quando ele está no caminho de casa, chegando em casa, os seus servos o encontram antes da chegada dele e dizem para ele, ei, o teu filho está bem, o teu filho vive, a febre dele passou, a doença passou. E aí ele fala sério. E quando que isso aconteceu? E eles respondem para ele, foi ontem à noite, por volta das 7 horas. Olha só. A palavra do Senhor nos diz que aquele oficial se recorda. Foi ontem, às 7 horas, que Jesus falou que o meu filho viveria. Aleluia. E a reflexão que eu faço com você, irmãos, em relação à expectativa daquele homem é, ele poderia muito bem encher-se de orgulho, ele poderia muito bem indignar-se com Jesus. Por que ele já foi à casa de tanta gente? Gente pobre, gente simples, gente leiga, gente inculta. Eu sou um oficial do rei, porque ele não vai à minha casa comigo, só me dá uma palavra. Mas ele acreditou, ele recebeu aquela palavra, ele recebeu o como de Jesus, escolhido por Jesus. Ele foi para casa e ele desfrutou do milagre da parte de Deus. Mas não para por aí. João também nos relata a história de um paralítico que estava à beira do tanque de Betesda. E a palavra do Senhor nos diz que às margens, à beira daquele tanque, havia também incontáveis pessoas doentes, enfermas, que estavam ali porque acreditavam que aquelas águas eram agitadas por anjos. E quando aquelas águas eram agitadas, quem entrasse primeiro era curado. Então o paralítico estava ali aguardando essa chance, essa oportunidade de entrar primeiro no tanque de Betesda e ser curado. Acontece que ele já tinha 38 anos de enfermidade, de paralisia, e ele continuava lá. Jesus chega até aquele paralítico e pergunta para ele, você quer ser curado? Irmãos, imaginem só, ele não responde nem sim, nem não. A resposta dele é, ninguém me coloca no tanque. Ele tinha uma expectativa, sim ou não? Qual era a expectativa dele? Entrar no tanque. Essa era a expectativa daquele paralítico. E Jesus diz para ele, levanta, toma a tua cama e anda. Olha o como de Jesus, glória a Deus. A expectativa daquele homem era ser colocado no tanque. Imagino, me permitam imaginar, que por milésimos de segundos aquele homem pensou, finalmente alguém vai me colocar no tanque. Finalmente alguém vai fazer por mim o que ninguém mais teve coragem de fazer. Finalmente alguém vai me pegar, ou melhor, vai esperar a água ser agitada, vai me jogar lá dentro e eu vou sair curado. Mas Jesus não faz como aquele homem imaginava. Jesus não faz como aquele homem esperava. Jesus dá uma palavra e aquele homem é curado para a honra e glória do Senhor Jesus. Continuando, irmãos, vocês se lembram da primeira multiplicação de pães e peixes realizada por Jesus? João nos descreve que ele passou o dia pregando para milhares de pessoas.
E ao fim do dia, Jesus se compadece daquelas pessoas, porque muito provavelmente elas já estavam com fome. E a palavra do Senhor nos diz que ali tinham cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres, sem contar crianças. Jesus pergunta para os seus discípulos, o que nós vamos servir para eles? Eles respondem, não tem como, é muita gente. Ainda que nós trabalhássemos a vida inteira, não daria para suprir essa necessidade. Jesus recebe André, trazendo um menino, com 5 pães, com 2 peixes. E aí Jesus multiplica pães e peixes. Mas onde eu quero chegar? Depois desse fato, depois desse episódio específico, a Bíblia diz que no outro dia as pessoas estavam eufóricas, alvoroçadas, comeram pão, comeram peixe até se saciarem. E o que elas queriam no outro dia? Mais pão e mais peixe. E elas diligentemente buscaram a Jesus, atravessaram o rio, pegaram barcos, foram até onde ele estava. E quando elas chegaram até ele, eles perguntaram, Jesus, o Senhor sumiu, o Senhor desapareceu, o que o Senhor está fazendo? Nós queremos o Senhor. E a resposta de Jesus para eles é, vocês não querem a mim, vocês querem pão e querem peixe, porque vocês comeram ontem e vocês se sentiram saciados. E Jesus começa a orientá-los, a ensiná-los. E a palavra do Senhor nos diz que aquele discurso foi duro. O Senhor disse para eles, não procurem esse pão terreno que mofa, que estraga, que sacia a fome de vocês temporariamente. Eu sou o pão da vida. Eu sou o que vocês necessitam. Procurem por mim. Procurem pelo Filho de Deus. Não procurem pelo pão, não procurem pelo peixe. Irmãos, a indignação daquelas pessoas foi tão grande que eles começaram a desafiar Jesus. Mas o Senhor não é profeta? Mas Moisés não deu maná para o nosso povo no deserto? Se o Senhor é Deus mesmo, dê-nos sinais, faça-nos sinais. E Jesus não se comprometeu com a vontade daquelas pessoas. Jesus não se comprometeu com o desejo, com a expectativa daquelas pessoas. E sabe qual é o resultado final? Jesus não multiplicou pão, não multiplicou peixe. Jesus conhecia a necessidade daquelas pessoas. A fome delas era uma fome de eternidade. E quem mata a fome da eternidade é o pão do céu. Quem é o pão do céu, igreja? É Jesus. Ele se ofereceu àquela multidão. Ele se ofereceu àquele povo para saciá-los de uma vez por todas. Mas a verdade é que eles rejeitaram a Jesus. Foi nesse momento que muitos discípulos de Jesus foram embora e o abandonaram. Foi nesse momento que ele olhou para os 12 e falou, e vocês? Não vão também? Não vão me deixar também? E alguém responde, a quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, aleluia. Jesus não estava interessado no desejo daquelas pessoas, na expectativa criada por aquelas pessoas, mas em atender às reais necessidades daquelas pessoas. A seguir, Jesus cura um cego de nascença, e você vai se lembrar desse momento. Ele passa por um cego de nascença, os discípulos perguntam, mas por que ele nasceu cego? A mãe dele pecou, ele pecou, o que aconteceu? Jesus responde, não, essa cegueira não é fruto de pecado, mas é para a glória de Deus. É para que o poder de Deus se manifeste na vida desse homem. E o que Jesus faz? Ele cospe no chão, imagina. Será que aquele homem tinha essa expectativa? Jesus cospe no chão, Jesus mistura a sua saliva com lama, Jesus faz lodo e passa nos olhos daquele homem. Nós já falamos aqui de 2 episódios em que bastou uma palavra. Talvez aquele homem estivesse esperando uma palavra. Mas Jesus cospe no chão, faz lodo, passa nos olhos dele. E sabe o que eu acho mais interessante? É que aquele homem não foi curado naquele momento em que Jesus passou o lodo. Jesus ainda falou para ele, você vai lá no tanque de Siloé, você vai lavar os seus olhos. E aí lá ele foi curado. Talvez aquele homem já havia ouvido sobre os milagres de Jesus. Talvez aquele homem já tinha uma expectativa. 1% de probabilidade daquele homem passar perto de mim, me dar uma palavra e eu passar a enxergar. Talvez. Mas tudo aconteceu de uma forma muito diferente na vida dele. Foi com saliva, foi com lodo, foi tendo que ir lá no tanque de Siloé. Gente, ele ainda era cego. Ele provavelmente teve que pedir para alguém levá-lo lá. Mas ele foi. E quando ele foi, quando ele se permitiu participar do processo, quando ele se permitiu participar do milagre, quando ele lavou seus olhos ali no tanque de Siloé, a palavra do Senhor nos diz que ele foi curado. E gerou espanto, gerou surpresa em todos aqueles que conheciam aquele homem. Foram investigar a vida dele, conversar com os pais dele para terem certeza de que Jesus havia dado essa liberdade para ele. E Jesus fez esse milagre na vida daquele homem. Não foi como ele poderia pensar, como ele esperava, como ele imaginava.
imaginava, mas foi o como que ele precisava, para a honra e glória do Senhor. Nós alcançamos então a ressurreição de Lázaro, e essa é uma das histórias que mais me tocam. A palavra do Senhor nos diz que Jesus era amigo de Lázaro, de Marta e de Maria. Jesus era íntimo deles, Jesus frequentava a casa deles. Mas o que acontece com Lázaro, igreja? Ele adoece. Manda um recado para Jesus. Jesus, o amigo que o Senhor tanto ama, está doente. Jesus espera 2 dias, não faz nada. Até que Jesus decide ir lá em Betânia. Quando ele chega lá, a palavra do Senhor nos diz que já faziam 4 dias que Lázaro estava sepultado. O que acontece com Marta e Maria quando vem Jesus? Jesus, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. O que acontece com as pessoas daquela cidade? Mas Jesus é amigo deles, ele cura tanta gente, por que não curou o amigo? Por que não veio antes? Por que não fez alguma coisa? Jesus chega lá, já se passaram 4 dias, pede para tirar a pedra do túmulo. Marta diz para ele, olha, vai cheirar mal, já faz muito tempo. Mas Jesus pede, Jesus dá uma palavra, Lázaro, venha para fora. E o que acontece? O morto ressuscita. Diferentemente de toda a expectativa que aquelas pessoas poderiam ter, de que Jesus chegaria lá imediatamente, tocaria em Lázaro, repreenderia a enfermidade, daria saúde para ele em porção dobrada. Não, Jesus segue cumprindo a sua agenda, cumprindo o seu ministério, fazendo aquilo que o Pai lhe ordenara, sem preocupação com as expectativas humanas. São meus amigos, eu amo eles, o meu coração dói por eles. Irmãos, o único versículo que nos diz, Jesus chorou, é dentro da história de Lázaro. Porque Jesus amava aquela família. Ele se compadecia, ele se sentia comovido diante daquela situação. Mas ele chegou ali no momento certo, na hora certa, para entregar a vida. Porque era de vida que Lázaro precisava. Jesus não foi ali atender expectativas. Jesus foi ali levar o que Lázaro precisava. E Lázaro precisava de vida. Jesus levou a vida. Jesus, depois disso, já sabendo que se aproximava o momento da sua morte, o momento da sua crucificação, depois de uma ceia, ele cinge-se com uma toalha, ele pega uma bacia, ele chama os seus 12 discípulos e começa a lavar os pés dos discípulos. E Pedro, meus irmãos, como vocês podem imaginar, Pedro se ofendeu com aquela situação. Mas eu que sou o servo, o Senhor que é o mestre, como que o Senhor vai lavar os meus pés? E Jesus fala para ele num primeiro momento, calma, você não entende agora, mas depois você vai entender. E Pedro reclama, de jeito nenhum, não vai lavar os meus pés. E Jesus fala para ele, é o seguinte, ou eu lavo os seus pés, ou você não terá comunhão comigo. E aí o Pedro, exagerado, Senhor, então não lava só o pé, não lava a mão, lava a cabeça, lava o corpo todo. Imagina a expectativa daquele homem. Jesus olha para ele e fala, não, eu vou lavar só os pés. Porque o seu corpo já está limpo, e a programação de hoje é lavar só os pés mesmo. E tudo isso, irmãos, nos aponta para o que Jesus faria em seguida. A purificação dos nossos pecados. Ele haveria de lavar os seus discípulos. Ele haveria de tirar a contaminação do pecado. E naquele momento ele entrega essa simbologia para os seus discípulos. Mas mais uma vez, e eu preciso que você entenda isso, ele não se atém às expectativas daqueles homens. Lava a cabeça, lava a mão. Não, não. Não é sobre o que você deseja, não é como você deseja, é como você precisa. Você precisa de purificação. Eu lavarei os seus pés. Foi o que Jesus fez. E para terminar, irmãos, a nossa caminhada, a nossa jornada, através dessas histórias, refletindo sobre essas histórias, eu chego na melhor de todas as histórias. Eu alcanço a Jesus. Imaginem aquele momento em que Jesus está no Getsêmani. Ele está falando com o Pai. Ele está ali com seus amigos mais próximos. Ele pede aos seus amigos, vigiem comigo por um pouco de tempo. Fiquem aqui comigo. Ele ora ao Pai, quando ele volta, os discípulos estão dormindo. E ele se vê sozinho. Mais uma vez ele ora ao Pai, quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Até que ele abre mão daquela situação e fala, é chegada a minha hora. De repente chegam ali onde Jesus estava, soldados romanos, chegam ali guardas do templo, chegam ali pessoas para levarem Jesus preso. E Jesus, mais uma vez, contraria toda e qualquer expectativa humana. Ele estava pronto para ser levado, pronto para ser entregue.
E um dos seus discípulos, desesperado com aquela situação, desembanha uma espada, corta a orelha de um dos servos que iriam prender Jesus. E o que Jesus faz? Pega a orelha, devolve para o lugar e se entrega. E vai, contrariando todas as expectativas humanas. Imagine aqueles 12 discípulos, a frustração que eles sentiram. Por que ele não lutou? Por que ele não fez algo? Por que ele não nos deixou lutar por ele? Por que ele não levanta o reino dele, não implanta o reino dele logo? Por que ele não resolve isso? Frustração. Porque Jesus não estava preocupado com as expectativas deles. Jesus segue fazendo o como que Deus havia proposto para salvar a minha e a sua vida. Jesus segue o cronograma do Pai, porque como nós lemos aqui, ele veio dos céus não para fazer a própria vontade, mas para fazer a vontade do Pai. E ele se entrega e ele vai. No auge da sua aflição, suando gotas de sangue, é o que João escreve. Ele ora ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. E ele foi. E ele se entregou. E ele foi humilhado, ele foi açoitado, ele foi chicoteado. Ficou seminu diante daquelas pessoas como um cordeiro mudo, mas pensando no como de Deus, como eu e você seríamos alcançados, como eu e você seríamos libertos. Agora, por que será que Jesus nem sempre age de acordo com as nossas expectativas? Talvez você já tenha se perguntado isso. Qual o motivo dele se mover em outro tempo, não no nosso cronos, não da nossa forma? Por que será que às vezes ele parece não se preocupar com as nossas ansiedades, com a nossa pressa, com o nosso cansaço de esperar, porque tem coisas que a gente está esperando há muito tempo? Parece, não parece? Eventualmente, nós podemos ter a sensação de que há pedidos que nós apresentamos para ele e ele atende prontamente. Mas em outros momentos nós pedimos, esperamos, temos alguma expectativa que ele parece não perceber. Por quê? O porquê eu respondo mais uma vez com o versículo que nós lemos no início dessa palavra. Porque ele veio não para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade do Pai, daquele que o enviou. E o versículo seguinte a esse, o 39, pode colocar, nos diz qual é a vontade do Pai: que nenhum de todos aqueles que ele deu a seu Filho Jesus se perca, mas que ressuscite no último dia. É por isso que Jesus não trabalha dentro das minhas e das suas expectativas. É por isso que Jesus não faz como eu e você esperamos. É por isso que Deus não está preocupado em seu Filho Jesus, também não estão preocupados em fazer do nosso jeito, no nosso tempo, a nossa maneira, atendendo aos nossos caprichos. Porque a vontade dele, a vontade soberana dele, é de salvar a minha e a sua alma. É de garantir que lá no último dia, nós ressuscitaremos e estaremos com ele, para a honra e glória do nome do Senhor. A vontade do Senhor, para mim e para a sua vida nessa noite, é que nós ansiemos viver uma vida consagrada a Ele, separada a Ele, distante das paixões desse mundo, diante dos desejos que contaminam até mesmo as nossas orações, que contaminam até mesmo os nossos pedidos diante dEle. Não, essa palavra não é sobre você não poder orar e não poder pedir ao Senhor o que você deseja. Como eu falei, nós estamos falando sobre a maneira de Deus, sobre a forma de Ele trabalhar. E a maneira dEle começa com a nossa separação desse mundo, com a nossa consagração, com o nosso revestimento de sua palavra, de sua presença, de seu poder, com o nosso compromisso sincero e verdadeiro com aquilo que Ele nos chamou para viver neste mundo.
Nós somos chamados para uma vida de separação. Nós somos chamados para uma vida de consagração. E talvez você pense, como alguns daqueles discípulos pensaram quando Jesus falou, mas eu sou o pão da vida, queiram a mim. Talvez você pense, mas era aí que você queria chegar? Que palavra dura. Mas estudando as Sagradas Escrituras você verá que muitos deixaram a Jesus, mas aqueles que permaneceram, aqueles que escolheram ficar, desfrutaram de liberdade plena, desfrutaram de alegria, desfrutaram de salvação, desfrutaram de purificação, desfrutaram do perdão dos pecados, desfrutaram da luz que ilumina o nosso caminho, desfrutaram de uma vida de graça, de poder, de autoridade, de comunhão na presença do nosso Senhor. Dura coisa é abrirmos mão da nossa maneira. Dura coisa é abrirmos mão de que as coisas aconteçam do nosso jeito. É ruim, eu sei. É ruim que nós nos esforcemos tanto e as coisas não aconteçam de acordo com as nossas expectativas. Me permitam abrir um parênteses nessa palavra. Quando o pastor testemunhou aqui a respeito da nossa experiência, o Senhor trouxe ao meu coração que no ano passado eu me esforcei tanto para passar em um concurso. Irmãos, eu dei a minha vida. E quem estava ao meu lado sabe, eu dei a minha vida para passar no concurso. Porque eu achava que tudo que eu estou vivendo hoje, eu viveria no como do concurso. E não foi. Não foi. Eu vivi no como do gabinete. Eu vivi no como do atendimento com o pastor. Eu vivi no como de receber as mãos dele impostas sobre a minha cabeça e a cabeça do meu esposo. E ver Deus cumprindo promessas na minha vida que eu achava que eu conseguiria trazer, adiantar, alcançar, com base nas minhas próprias forças e no meu próprio empenho. Não quer dizer que eu não deva me esforçar, não quer dizer que eu não deva acreditar, não quer dizer que eu não deva esperar ou ter alguma expectativa, mas essa história, esse testemunho, e eu compartilho com você nessa noite com muita humildade, é para nos dizer que é muito melhor nós esperarmos no Senhor. É muito melhor nós colocarmos as nossas expectativas no Senhor. É muito melhor nós sermos leais aos princípios do seu reino, obedientes à sua palavra, apresentando a Ele sim todos os dias as nossas orações, as nossas súplicas, os nossos desejos, porque Ele fará. Ele nos deu essa liberdade, Ele nos deu essa autonomia, Ele nos diz, tudo o que vocês pedirem em meu nome, o meu Pai atenderá, o meu Pai fará. Ele nos deu essa garantia. Mas quando Ele nos orienta, a igreja, a orarmos no nome dEle, o que Ele quer dizer? Ele não está dizendo apenas para você falar em nome de Jesus, não. Ele está te convidando a orar como Ele oraria, a pedir como Ele pediria, a falar com o Pai como Ele falaria, com a mesma intimidade, com a mesma humildade, com a mesma submissão, com a mesma abertura. Pai, é isso que eu quero, mas não precisa ser como eu quero, não precisa ser do jeito que eu quero, pode fazer do seu jeito. E a resposta vem, e o milagre vem, do jeito dEle, da forma dEle, no tempo dEle. Há promessas que o Senhor já fez ao seu coração, mas que ainda não se cumpriram, porque você tenta resolver do seu jeito. Há coisas que o Senhor te prometeu, mas que ainda não se cumpriram, porque você interfere tanto, você se mexe tanto, você se movimenta tanto, você se esforça tanto, e você está morrendo, você está se desgastando, enquanto Ele espera você parar para Ele fazer do jeito dEle. O Senhor te convida nessa noite a parar. Para um pouquinho. Para um pouquinho. Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E subirão como águias. E voarão. E viverão tudo aquilo que o Senhor tem prometido para mim e para a sua vida. Não é do seu jeito. Não é segundo a sua expectativa. Descansa, 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 descansa. Obrigada, Jesus, obrigada.
Descansa no Senhor. O como dele é diferente do nosso. O como dele é diferente do nosso. E sabe que Jesus diz várias vezes, e João relata com muita clareza, e isso enche o meu coração de alegria. Várias vezes João escreve que Jesus orava ao Senhor assim: Pai, glorifica o teu nome. Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que ele te glorifique. Jesus orava dizendo: eu te glorifiquei aqui na terra, completando a obra que me deste para realizar. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de ti, para a glória que tive ao teu lado, antes do princípio do mundo. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou, todos os milagres que ele operou, foi sempre dizendo: Pai, glorifica o teu nome. E nessa noite ele te convida a entregar nas mãos dele essa área, essa promessa, esse motivo de desgaste, esse motivo de ansiedade, e simplesmente dizer: Pai, glorifica o teu nome. Pai, faz a tua vontade. Pai, cumpre a tua promessa, do teu jeito, da tua maneira, da tua forma, sem a minha interferência. Sabe por quê? Porque se você chegar lá pela tua força, pelo teu empenho, a glória vai ser tua. E não é essa a vontade dele para as nossas vidas. Jesus veio ao mundo para que Deus fosse glorificado. E quando ele volta para o Pai, ele partilha dessa glória comigo e com você, para que nós sejamos um nele, para que o mundo veja a glória dele na minha e na sua vida. Então, por que viver uma vida em que nós buscamos a glória para nós mesmos, com a nossa força, com o nosso empenho, com a nossa própria dedicação? Irmãos, não quer dizer que você não precise se dedicar e se empenhar, mas deixa a glória ser dele. Deixa a glória ser dele. Deixa o seu abrigo, o seu lugar seguro ser nos braços dele, ser no colo dele. Aleluia. Eu reitero as palavras de Jesus: sim, peçam qualquer coisa em meu nome. Quando ele nos diz: peçam qualquer coisa em meu nome, ele está dizendo: peçam como eu pediria, peçam segundo os meus parâmetros, se inspirem na oração que eu ensinei a vocês, mas acima de tudo, tudo que vocês pedirem, peçam para a glória de Deus, peçam para que o nome de Deus seja conhecido e reconhecido por onde você passar. Aleluia. Eu caminho, irmãos, para o encerramento dessa mensagem, dizendo mais uma vez que você pode, você tem liberdade para pedir tudo ao Senhor, tudo. Tudo, ore ao Senhor, não seja orgulhoso. Ah, mas eu não vou pedir porque Jesus no fim das contas vai fazer o que Ele quiser mesmo. Não, é assim que funciona. Coloque o seu coração na presença do Senhor. Coloque as suas ansiedades na presença do Senhor. Muitas vezes, irmãos, eu dobro os meus joelhos para pedir uma coisa. Para pedir para Deus assim, fazer o juízo. Mas quando eu levanto, eu falo: Senhor, tenha misericórdia. Só tenha misericórdia. A oração, ela vai moldar a tua mente. A oração vai mudar o teu caráter. A oração vai te direcionar para aquele lugar em que o nome de Jesus e o nome do Pai é glorificado. Aleluia. E o que eu aprendo, irmãos, com isso? O que eu aprendo com essa jornada de Jesus e tudo que Ele fez na vida desses homens, todas essas experiências, é que é muito melhor viver o como dEle, viver a maneira dEle, deixar que Ele haja e trabalhe na minha vida de forma a glorificar ao Pai. E se eu estiver aliançada com Ele, se eu estiver pedindo tudo no nome dEle, segundo os parâmetros dEle, orando como Ele oraria, desejando o que Ele desejaria, irmãos, digo mais, Tiago nos diz que nós pedimos muitas coisas e não recebemos porque nós pedimos mal, para gastarmos nos nossos próprios deleites. Tudo aquilo que for só para mim, tudo aquilo que for só para você, muito provavelmente Deus não atenderá. Então ore ao Senhor, aliançando o seu coração em Jesus, pedindo como Ele pediria. Me permitam reiterar isso, frisar isso. Eu preciso enfatizar. Peça ao Senhor com o seu coração aliançado em Jesus, pedindo como Ele pediria. Porque se tudo acontecer completamente diferente da forma que você esperava, da forma que você imaginava, da forma que você queria, o seu coração ainda estará em paz, o seu coração ainda estará feliz, o seu coração ainda será grato ao Senhor e o seu coração ainda será capaz de render honra e glória a quem é digno de honra e de glória. Eu aprendo com Jesus
todos os dias, que o meu desejo tende a ser mal, mas que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É por isso que ele não está comprometido com o meu desejo. Ele está comprometido com a minha necessidade. E se o meu coração estiver aliançado com o dele, não haverão limites para as minhas orações. Não haverá limites para o meu clamor. Não haverão limites para os sonhos que ele colocar em mim. Para cumprir em mim e através de mim. Aleluia. Obrigada, Jesus. Nessa noite você é convidado a fazer a mesma declaração de Jesus. Pode retornar ao versículo, por favor? O 38. Aleluia. Eu te convido a declarar o seguinte: eu desejo não fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O Senhor te convida nessa noite a descansar no cuidado dEle, a descansar no carinho dEle, a descansar na presença dEle, a aguardar o tempo dEle, a colocar as suas expectativas nele. E ainda que você porventura tenha alguma expectativa que não foi atendida, que no momento do cumprimento da promessa não foi cumprido, não aconteceu como você esperava, mas que o seu coração se permita entender que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Ele cuida, Ele zela pela minha e pela sua vida. Pode alguém não entender as suas lágrimas, pode alguém não entender a sua dor, mas Ele entende. Pode alguém olhar para você e questionar: por que chora tanto? Por que é tão fraquinha? Mas você olha para Ele e fala: Senhor, a tua graça me basta. Porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E eu quero viver e fazer a tua vontade. Jesus é o nosso modelo perfeito. Jesus é o nosso padrão ideal. E nessa noite Ele te convida a seguir esse modelo, a seguir esse padrão, a se render à vontade do Pai e a viver a plenitude das promessas que Ele tem para mim e para a sua vida. O como? Não importa, deixa com Ele. Mas Ele há de cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Se entregue, descanse, confie no Senhor. Bata na porta, a porta vai se abrir em nome de Jesus. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, meu pastor.